Eu vou mostrar aqui alguns textos, alguns versículos aqui onde mostram que a igreja vai morar na terra. A igreja ela não vai morar no céu. A palavra de Deus ela não diz que a igreja vai morar no céu. A finalidade de Jesus voltar é justamente para assumir o seu reinado aqui na terra e governar sobre as nações que vão restar após a grande tribulação, e a igreja vai estar ao lado de Jesus reinando junto com ele. É por isso que a palavra de Deus fala lá em Apocalipse que nós vamos ser reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Lá no livro de Salmos, capítulo 2, diz o seguinte: Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Então aqui Deus já estava prometendo que iria dar as nações por herança ao Senhor Jesus Cristo e que Jesus iria governar sobre a terra. Aqui no livro de Zacarias fala de forma bem clara, mais clara ainda. Diz o seguinte, Zacarias capítulo 14. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Aqui, explicando que Jesus vai ser rei sobre a terra. E o Senhor será rei sobre a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Nesse mesmo capítulo, nos versículos seguintes, diz que as nações que vão restar, já demonstrando que vai sobrar nações após a grande tribulação. Aí é dito que as nações que vão restar, elas vão ter que subir, vão ter que ir até Jerusalém todos os anos para adorar o Senhor Jesus. Então, nesse mesmo capítulo aqui, demonstra que vai sobrar nações após a grande tribulação e demonstra que Jesus vai estar reinando de Jerusalém também e aqui na terra. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha aqui a palavra de Deus falando que a igreja vai reinar sobre a terra. A igreja não vai morar no céu. Quem prega isso está ensinando errado. Pode olhar que eles não pegam lá nenhum versículo claro onde diz assim, a igreja vai morar no céu. É sempre versículos ambíguos. Aí com aqueles versículos eles fazem uma manipulação de texto e conseguem até de certa forma explicar. Só que não existe isso de a gente deixar de acreditar em um versículo que é claro, objetivo, que fala uma coisa sem nenhuma margem de dúvida, para acreditar em um versículo, em um texto que é ambíguo. A lógica é que aquele versículo que é claro e que é objetivo, então a gente já tem ali um norte do que de fato vai acontecer. Se tem textos que diz que a igreja vai reinar na terra, é porque de fato a igreja vai estar aqui na terra e não no céu, como eles induzem as pessoas ao erro. No livro de Apocalipse, capítulo 11, diz o seguinte: E o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui dizendo que os reinos vieram, os reinos do mundo passaram a ser do Senhor Jesus Cristo. E isso vai acontecer em que momento? Quando o sétimo anjo tocar a trombeta. Por isso que a palavra de Deus lá explica demonstra que o arrebatamento e que Jesus voltará na última trombeta. E quando a gente lê a última trombeta de Apocalipse, que é a sétima, aí aqui na sétima trombeta demonstra justamente isso. Jesus assumindo o seu reinado sobre os reinos do mundo, porque é o momento da volta de Jesus. Tudo é sempre em comum acordo com aquilo que Jesus já havia falado lá nos primeiros evangelhos, que só vai vir após a grande tribulação. E todos os textos é sempre nesse sentido, apontando para o final. Mas aqui a ideia é mostrar que o milênio vai ser na terra e que a igreja vai estar reinando juntamente com o Senhor Jesus aqui na terra e não no céu. Lá em Apocalipse capítulo 19, diz o seguinte: E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, aqui já demonstrando que Jesus vai governar as nações com vara de ferro, porque o reinado de Cristo vai ser aqui na terra, tudo em comum acordo com o que já se falava lá nos profetas, como lá no livro de Zacarias, lá em Salmos, e tem outras passagens também que demonstram isso.
demonstrando que Jesus vai reinar na terra e a igreja vai estar aqui com Cristo e não no céu. Em Apocalipse capítulo 2 diz o seguinte: e ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas com vasos de oleiro, como também eu recebi de meu Pai. Aqui Jesus prometendo que aquele que vencer, no caso se referindo à igreja, aos escolhidos, que eles também vão receber poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Não tem nem lógica de a igreja morar no céu. No caso, a igreja iria reinar sobre quem? Sobre os anjos? É óbvio que não. Se nós seremos reis e sacerdotes, é porque vai haver os súditos, vai haver os servos desse reino. E a palavra de Deus ela é clara em diversas passagens, tanto que vai sobrar nações, e que a igreja vai estar aqui durante o milênio. E não existe nem isso de... porque muitos vão ensinar, não, a igreja vai passar 7 anos no céu, vai ser arrebatada antes da grande tribulação e vai passar 7 anos no céu. Isso é mentira também. Porque isso não está escrito na Bíblia. Eles pegam versículos ambíguos, que dá margem para várias interpretações e distorcem a palavra. No Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 4, é o seguinte: e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Porque aqui no caso esse capítulo aqui tem mais versículos, mas aqui está se referindo, no caso, aos que passaram, no caso, pela grande tribulação, demonstrando aqui que eles vão ressuscitar e que eles vão reinar com o Senhor Jesus durante 1000 anos. Isso aqui também é interessante, porque tem pregador que vai dizer que só quem vai ficar aqui no reinado seria, no caso, as pessoas que não foram arrebatadas no dito arrebatamento secreto. E no caso, a palavra não diz isso, ela demonstra que aqueles que vão passar pela grande tribulação e morrer, os que vão morrer, no caso aqui os mártires da grande tribulação, eles vão ressuscitar e vão reinar juntamente com Cristo. Ou seja, não existe essa diferença de igreja, como eles fazem, essas divisões de grupos. A igreja é uma só, composta por gentios e judeus. Aí é dito: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aqui falando que no caso a igreja vai reinar com Cristo durante o período do milênio. Então a igreja não vai morar no céu, a igreja vai morar e reinar sobre a terra. Aí tem uma passagem lá que eles vão colocar e tentar demonstrar que a igreja vai para o céu, lá em João 14, onde Jesus diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Só que ali, essas moradas que Jesus está falando, não é casas de tijolos, não é construção física. Jesus está falando, no caso de moradas, corpos, no caso da gente, dos discípulos, como morada. Jesus diz: vou preparar-vos lugar. Tem um pronome pessoal no meio da frase: vou preparar-vos lugar, vos lugar. Vou preparar vocês lugar. Vou preparar vocês como um lugar. E quando eu for, virei outra vez e vos levarei. Quando eu for e vos preparar lugar, Jesus diz assim: quando eu for e vos preparar lugar, quando eu for e quando preparar vocês como um tipo de habitação, virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo. Ali o texto está falando da gente como morada espiritual de Deus e do Espírito Santo. E tanto é que mais à frente todo o contexto é justamente isso, de comunhão. E essa profecia ali de João 14, Jesus usa essa linguagem profética, isso porque qualquer um que pesquisar aí vai pegar aí os versículos corretamente. Na palavra, desde lá o Antigo Testamento, está escrito lá em Samuel e tem outro livro, eu não lembro se é Zacarias, é outro livro, outro profeta que também falou. Existia uma profecia onde demonstra que Jesus é quem ficou, no caso, incumbido de construir uma casa para Deus, um templo para Deus. Apesar de que Salomão
construiu o templo, mas de fato quem realmente iria construir essa casa para Deus, esse templo para Deus, foi Jesus Cristo, que ficou com essa incumbência de construir. E quando Jesus veio, aqui ele estava lá naquele episódio lá dos cambistas lá do templo, que ele expulsou os cambistas do templo. Tem uma parte lá que Jesus vai e diz, destruir esse templo e eu o erguerei, alguma coisa assim, em 3 dias. Aí lá o pessoal, os sacerdotes ficam até debochando de Jesus, só que aí é explicado que Jesus estava se referindo do templo do seu corpo. Então Jesus, no caso, naquele momento, ele deixou evidente que o verdadeiro templo de Deus, a verdadeira casa de Deus, o verdadeiro templo, no caso, que ele ficou incumbido de construir, no caso, estava se referindo ao corpo. Porque, no caso, se deve ao fato dessa questão assim, de comunhão, de Deus estar habitando, morando dentro da gente, tendo comunhão diretamente conosco. Eu vou mostrar aqui alguns versículos onde demonstra isso de forma mais clara. Lá em João 14, Jesus diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, preparar vocês lugar. Aí Jesus diz, e quando eu for e vos preparar lugar, quando vos preparar vocês como um tipo de habitação, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aí nos versículos seguintes, Jesus vai explicar onde é que ele estava. Jesus vai e explica. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Aí a gente tem que prestar atenção nisso aqui, que a finalidade que Jesus está dizendo que de preparar eles, no caso ali como uma morada espiritual, era para que aonde Jesus estava, naquele momento, os discípulos estivessem também. Aí ele vai explicar, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, da mesma forma que Deus estava habitando em Jesus, Jesus iria prepará-los como uma habitação, como casa espiritual de Deus, para que Deus também pudesse ter comunhão diretamente com eles, habitar neles. Aqui no versículo 10, aí Jesus diz isso, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras, quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, é por causa disso que Jesus falou essa questão das moradas. Não é moradas, no caso, de tijolo, moradas físicas, e sim a nossos corpos como moradas espirituais. Porque seguindo aquela mesma lógica, quando Jesus falou lá, que onde tem uma parte lá na palavra que fala que Jesus é o corpo e nós os membros. Então é como se Jesus fosse, no caso, o templo, a casa principal, e nós as moradas. Jesus, no caso, é o corpo e nós os membros. Então é mais ou menos a mesma lógica. Lá em 2 Samuel, aí está escrita a profecia, que onde Jesus ficou incumbido de construir uma casa para Deus. Quando teus dias em 2 Samuel, capítulo 7, quando teus dias foram completos e vires a dormir com teus pais, então farei levantar de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao seu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então, observe que aqui Deus estava dizendo que iria levantar um entre a descendência de Davi, que iria edificar uma casa, no caso, para Deus. Aí por que aqui está se referindo a Jesus Cristo e não a Salomão? Apesar de que Salomão construiu uma casa, um templo para Deus. Porque na própria texto aqui deixa claro, o trono do seu reino, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. No caso aqui, o trono de Salomão, o reinado de Salomão, ele teve um fim, se findou. Então, quando está dizendo aqui que vai confirmar o trono, o reino desse descendente para sempre, está se referindo aqui a Jesus Cristo.
E em Zacarias é dito isso também de forma bem mais clara. Zacarias capítulo 6. Fala-lhe dizendo assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: eis que o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Falando de Jesus Cristo. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Então aqui já existia essas profecias de que Jesus iria construir uma casa para Deus. Então por isso que Jesus está construindo essas, no caso, essas habitações que se referem a pessoas. Se Jesus estivesse falando aqui de construções físicas, de tijolos, essa obra ela já havia terminado há muito tempo. Deus, por exemplo, levou 6 dias para construir o mundo e todas as coisas. E por que Jesus, em quase 2000 anos, ele não terminou ainda de construir essas habitações? Porque a promessa dele foi justamente de que quando ele terminasse essas moradas, ele voltaria outra vez e levaria para ele mesmo. Observe que ele não diz vou levar para o céu, levar para mim mesmo, porque está falando de uma questão de comunhão, de intimidade. Justamente Jesus em quase 2000 anos não terminou porque se refere, no caso, a pessoas. Essas moradas que Jesus prometeu, no caso, ela ainda está em andamento. Jesus ainda está construindo essas moradas, que no caso se refere a nós como templos e morada do Espírito Santo. Aí em João 14, Jesus demonstrou, que a verdadeira casa de Deus, no caso seria ele mesmo, no caso se referindo ao corpo, como o verdadeiro templo de Deus. E em 1 Coríntios, a gente percebe que os discípulos entenderam isso, porque vai ter depois várias passagens eles explicando justamente que o nosso corpo que é a casa de Deus, a morada de Deus. Por exemplo, lá em 1 Coríntios diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e do Espírito Santo. Observe que eles já estão aqui falando que nós é que somos o templo de Deus e do Espírito Santo, e que o Espírito habita, no caso, em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós, o templo que sois vós, é santo. No livro de Atos, capítulo 17, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Dizendo aqui que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, sempre se referindo ao nosso corpo como o templo, a verdadeira morada de Deus. Em Hebreus, capítulo 3, mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa. Aí diz aqui, a qual casa somos nós, aqui a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Em Efésios, capítulo 2, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito. Aqui, vós sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aqui deixando bem claro que essas moradas somos nós, essas moradas que Cristo foi preparar somos nós. João 14 usa, no caso, uma linguagem profética, e que infelizmente uma boa parte das pessoas não tem esse tipo de revelação, justamente porque eles não têm o determinado zelo para pregar a palavra de Deus. Eles não se preocupam com isso, eles não têm esse cuidado e acaba que, de certa forma, eles mesmos impedem que essas revelações cheguem a eles e não são agraciados com essas como é que eu posso falar, com essas revelações.